Eu não posso jamais, ou um canal, ou alguém, um influenciador, não pode vender para vocês um conteúdo que é amador como sendo profissional. E aí é a nossa preocupação aqui do Pod Ave. E aí, qual é a ave? O que eu tenho que fazer? Nessa planilha que eu montei, vai te dizer, vai fazer uma simulação se você vai ter prejuízo ou se você vai ter lucro. Localidade, genética, clima, tudo isso influencia. Como é que eu vou dizer para você, olha, dê esse tipo de alimentação, de ração, de nutrição que vai dar certo na tua granja? Vocês vão se surpreender com os resultados. Neste vídeo de hoje, no final, vocês vão se surpreender. O preço do mercado, ele oscila. Tem meses que o mercado está aquecido, você ganha muito dinheiro. Tem meses que você empata. E existe até meses que você vai ter um prejuízo. Olá, amigos e amigas! Estamos iniciando mais um episódio especial do Pod Aves. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Eu sou Adriano Felizardo e nesse podcast nós vamos trazer diversos assuntos sobre avicultura, assuntos como saúde animal, tecnologia, curiosidades, informação e outros assuntos diversos. Só que hoje, pessoal, em oferecimentos também a Fujikura, genética de codornas, a Kilbra Equipamento, nossos apoiadores, também a Frata Embalagem, nós vamos fazer um episódio especial. Por quê? Pessoal, muitos avicultores aqui estão me questionando referente à criação profissional e à criação amadora, certo? E eu estou vendo bastante conteúdo na internet, muita desinformação de verdade. Então me tomei partido, tá? E acredito que nós, como comunicadores, nós temos que tentar levar a informação de forma certa. E o que mais me preocupou foi que estão dando palco, né, para pessoas que levam desinformações até para as feiras. Então, assim, vamos lá. Hoje, nesse episódio especial, eu quero falar um pouco sobre a avicultura profissional. Aqui no Pod Aves, nós vamos sempre dar a preferência para a produção profissional, certo? Então, assim, o que a gente busca aqui? É a profissionalização do avicultor. Bom, aí vocês vão perguntar, Adriano, mas eu quero criar as minhas galinhas, minhas codornas de forma amadora. Não tem problema nenhum, pessoal. A minha preocupação aqui do Pod Aves é a desinformação. Eu não posso jamais, ou um canal, ou alguém, um influenciador, não pode vender para vocês um conteúdo que é amador como sendo profissional. E aí é a nossa preocupação aqui do Pod Aves. Então eu trouxe para vocês aqui a diferença de fato, o que é a produção profissional da produção amadora. E trouxe dados aqui bem relevantes, tá, pessoal? Então assim, ó, geralmente, numa criação profissional, já é muito difícil você faturar, ou seja, transformar a sua receita de forma positiva, ou seja, você faturar e ainda ganhar lucro sobre isso. É muito difícil. A pessoa que fala assim para você, aqueles vídeos que tem na internet, ganhe R$3.500 com 500 aves, ganhe R$1.000 com 100 aves. Pessoal, não existe mágica na avicultura. Primeiro, você tem que gostar do que você se propõe a fazer. Se você gosta de codornas, você pode criar codorna. Você pode escolher ser profissional, ganhar dinheiro, tentar ganhar dinheiro, ou você pode ser um criador de forma amadora e fazer algo recreativo. Então eu trouxe aqui nesse conteúdo de hoje, uma preocupação nossa aqui do Pod Aves, é desmistificar essa questão de amador e profissional. E vocês vão se surpreender com os resultados. Neste vídeo de hoje, no final, vocês vão se surpreender, ou seja, a informação aqui, ou seja, o objetivo aqui e a informação que eu estou trazendo aqui não é para desestimular. Não. É falar de fato a verdade. Muitos aqui talvez não gostem dos dados que eu vou trazer aqui, mas são os dados reais. Então, você pode gostar ou você pode não gostar. Mas os dados que eu vou trazer aqui são reais, certo? Então, vamos lá. A criação profissional, certo?
você tem a criação profissional e você tem a criação amadora. 90% dos criadores profissionais, eles têm lucro. Só 10% dos criadores profissionais não oferem lucro. Então, 90%, se você se tornar você se tornar em um criador profissional, você tem 90% de chance de ter lucro, certo? Agora, se você criar as suas aves de forma amadora, né, ou semiprofissional, ou de forma recreativa, você tem 95% de chance de ter prejuízo ou empate. Somente 5% de chance de realmente oferir lucro. Olha o que eu estou dizendo para vocês. Cuidado com os vídeos que prometem mundos e fundos para você. Porque a probabilidade de você ter empate ou até mesmo prejuízo na criação de aves é de 95%. Certo? Então, assim, vamos começar aqui. Fiz uma tabela, eu parei, porque esse assunto eu achei muito sério. Então, eu parei os meus dias, algumas semanas, e fiz uma tabela. Inclusive, também montei uma planilha que você pode me pedir a planilha, eu posso te mandar a planilha. Então, assim, você precisa saber quantas aves você precisa criar, quantas aves você pretende criar, o valor da ração, o valor da pintainha que você paga, né? O valor da caixa de ovo que você pretende vender, e ali você coloca os dados e ele vai te dizer se você vai ter prejuízo ou se você vai ter lucro. Por exemplo, comprei uma pintainha a R$ 9, R$ 8, né? Levei a produção lá em 140 dias, 120 dias, que são 18 semanas. Se é ave leve, se é ave pesada, e aí, qual é a ave? O que eu tenho que fazer? Nessa planilha que eu montei, vai te dizer, vai fazer uma simulação se você vai ter prejuízo ou se você vai ter lucro. E assim, pessoal, uma coisa bem importante. Você criando de forma profissional, com uma genética boa, uma ave leve. Estou falando agora a produção de ovos, tá? Vamos falar em produção de ovos. Uma boa genética, que a ave consome pouco, produz muito, tá? Já é difícil você ter um bom lucro. Imaginem você criando uma ave pesada, que produz pouco, que o pessoal diz aí que produz. Vamos lá, vamos para frente. Vamos lá. Então, assim, trouxe para vocês, então, aqui o dado que, se você criar de forma profissional, 90% você tem a possibilidade de oferir lucro. Se você criar de forma amadora ou recreativa, é 95% de chance de você ter prejuízo ou, ao menos, empate, certo? Bom, diferença da produção comercial, profissional, para amadora. Você precisa ter um planejamento. De forma profissional, você precisa ter um planejamento sério. Você precisa começar certo. Engraçado que todas as pessoas aqui, avicultores profissionais que eu trago, Valdecir, outros profissionais aqui, falam a mesma coisa. Você precisa começar da forma certa, tá? E da forma amadora? Você precisa somente ter execução. Você não precisa ter um planejamento. Ou seja, crio meu galinheiro lá, monto meu galinheiro e coloco minhas aves lá, né? Você não precisa ter um planejamento. 98%, aí que tá, pessoal, 98% dos conteúdos que vocês buscam na internet, que dizem ser para a criação de profissionais, são falsos, tá? Somente ali 2%, de fato, você consegue tirar alguma coisa de fato da criação profissional. Então, assim, isso é muito impactante. Agora, 98% da criação amadora, 98% dos conteúdos que você recebe, que você busca na internet, no YouTube, eles são válidos, da forma amadora são válidos, são bem interessantes. Mas aqueles que se propõem a ter um custo, eu não encontrei grandes novidades na criação. Não encontrei grandes novidades. Tem cursos ali, não encontrei grandes novidades. E eu vou te dizer mais pra frente o porquê não tem grandes novidades. Porque assim, a criação profissional, ela requer qualidade, informação e planejamento. E você vai ganhar dinheiro são nos detalhes. Não existe uma fórmula mágica na avicultura hoje em dia. Ainda mais que cada vez mais as galinhas,
as aves ou codornas, elas exigem cada vez mais atenção, cada vez mais assertividade. Então, assim, vamos lá. Da forma profissional, busque conteúdo em feiras e de fornecedores. E aí que eu vim fazer o vídeo hoje, porque me preocupou, são feiras renomadas levando, né, influenciadores que levam muitas vezes desinformação, que não é de fato profissional, é de fato amadora. E não tem problema nenhum. Se você quiser criar de forma amadora, só o que eu acredito? Esse influenciador tem que dizer e ser bem claro. Pessoal, essa aula que eu estou dando, esse meu curso, é para a criação amadora ou recreativa. Não tem problema nenhum. Ok, e tá tudo certo. Só que no momento que a pessoa fala que o curso dele, que as aulas dele, que o conteúdo dele é para profissional, e não é, isso é bem complicado. Então, assim, aqui no Pod Aves, nós vamos trazer o quê? Primeiro, nós trouxemos aqui uma genética de qualidade, que é a Fujikura, que não tem, assim, quando você decide criar genética e você compra as codornas, por exemplo, da Fujikura, qual é a probabilidade de você ter algum problema na genética? Se você tiver um problema na genética, você vai ligar com o William Fujikura, você vai ligar vai falar com o Pagliarin, e eles vão te dizer tudo, vão te explicar tudo e aonde você está errando, talvez, né? Vão perguntar o que você está fazendo na sua granja, na sua criação, a forma. Eles vão fazer uma análise criteriosa e vão te dizer onde você está errando. Quando você compra um equipamento, por exemplo, da Kilbra, que é uma das nossas, vou falar aqui, nossos apoiadores, e tiver dando algum problema no seu equipamento, você vai ligar para a Kilbra. Ah, mas eu não sei como montar o meu galpão, por exemplo. Mas se você for comprar o equipamento da Kilbra, até a própria Kilbra vai te dizer o que você precisa ter naquele galpão, né? O que você pretende, como você pretende. Então, assim, o que eu vou dizer para você? Se você quer buscar conteúdo de fato, de verdade, de forma profissional, você tem que buscar onde esse conteúdo? Ou em feiras e eventos, né? Ou muitas vezes fornecedores. Porque geralmente nas feiras tem diversos fornecedores. Então, assim, o fornecedor ele vai te dizer exato o que você vai precisar. E ele vai querer o seu sucesso. Por quê? Se ele te der a informação correta, que ele vai te dar a informação correta e você prosperar, você ter uma lucratividade, você vai for muito bem na avicultura, vocês vão fazer uma parceria, ele vai vender o produto ou serviço dele, você vai consumir o produto ou serviço dele e vocês vão prosperar. Então, um fornecedor jamais vai te dar informação errada. E se ele não souber te dar informação, ele vai te indicar a pessoa correta para você procurar essa informação. Então, assim, de forma amadora, Adriano, o que eu faço? Bom, de forma amadora você pode procurar na internet. Ali você vai procurar, você vai ter um mundo de informações ali de forma amadora. Tem vários vídeos que eu acho maravilhosos, assim, vídeos muito bem feitos, mas assim, de forma amadora. Eu sempre falo, na profissionalização, você tem que tirar, eu sempre falo assim, na profissionalização, tira as crianças da sala, porque agora aqui é conversa de gente grande. Você tem que tentar sempre buscar informação de forma correta, tá? Bom, na profissionalização, você precisa fazer o quê, tá? Precisa de um investimento alto. Hoje na avicultura não tem fórmula mágica. Crie 1.000 galinhas de forma amadora que você vai... Não tem. O investimento é alto, pessoal. O investimento é alto. Ou seja, na forma recreativa, na forma amadora, você não precisa muito de investimento. Você vai precisar de um galinheiro, você vai precisar colocar as galinhas lá, você vai precisar dar uma ração para elas ali na agropecuária. Você não precisa de muito conhecimento. Agora, na forma profissional, você vai precisar de um investimento. Sim. Mas Adriano, quer dizer que eu não vou conseguir jamais, eu não tenho dinheiro para começar de forma profissional. Ok, não tem problema nenhum. Só que sempre você tem que tentar começar e migrar para a forma profissional. Sempre buscando, olha, eu vou começar de forma amadora, mas eu vou sempre ficar de olho da forma profissional. E para criar de forma profissional, existem alguns critérios, existem algumas técnicas que eu vou falar aqui agora para vocês, né? Bom, vamos lá.
Forma profissional. As galinhas, as aves ou as codornas, tá? Vamos falar galinhas primeiro. A galinha tem que ser livre ou em gaiola. A galinha tem que ser livre ou em gaiola. Adriano, mas da forma caipira, eu consigo ganhar dinheiro? Consegue ganhar dinheiro da forma caipira. Orgânico, eu tenho minhas dúvidas. Eu tô dando a minha opinião. Orgânico, eu tenho minhas dúvidas. Porque o orgânico é uma forma muito cara. Você precisa de funcionário. Eu não sei se hoje o pessoal está disposto, literalmente, a pagar o preço por um ovo orgânico. O pessoal diz que sim, outros dizem que não. Eu, Adriano, tenho minhas dúvidas. Se eu for te indicar uma produção profissional, eu vou te indicar livres ou em gaiola, de forma profissional. Ah, o ovo caipira. Se você criar o caipira de forma profissional, você vai ter um belo de uma receita. Mas o que é caipira de forma profissional? Vamos chegar lá. Mas a minha indicação é, olha, livre ou em gaiola. Certo? Outra questão da criação profissional. Não recomendo também, tá? Soltar as galinhas no pátio que ela tenha, né, contato com outros animais. Ah, mas a criação caipira requer a questão de soltar a ave e ela tenha contato com a natureza, com... Sim, pessoal, tem, eu sei disso, tá? Por que que eu não... Eu vou lá, é uma opinião nossa. Por quê? Quando você solta a ave, ela tem contato com pragas, com outras aves, ela vai ter questão de piolho, vai ter inúmeros contatos, ou possibilidade, ou probabilidade de ter mais contato com indivíduos externos. O custo de produção, o custo que você pode ter com medicamento, com tratamento dessa galinha ou desse animal, é maior. Então, na avicultura, se na avicultura você ganha dinheiro com detalhes, é um detalhe que vai te dar um custo a mais. Isso de forma profissional. Ah, mas eu quero criar de forma recreativa, caipira, não tem problema. Inclusive, eu trouxe aqui uma planilha que eu vou provar para você que muitas vezes você não tem lucro com a criação amadora. Quer dizer, 98% de certeza que você... De chance, não é de certeza, de chance que você não vai ter um lucro com a criação amadora. Ainda mais se você não tiver uma genética de qualidade, eu vou chegar nessa parte da genética mais para frente. Na criação profissional, vamos voltando para nossa tabela, você precisa ter uma organização. E organização não é organização, vou organizar mais ou menos. Não, é uma organização séria. É uma organização extremamente estruturada. E na forma amadora, você só precisa fazer uma adaptação. Ah, tem uma galinha, meu galinheiro lá, tô tendo problema, você só precisa adaptar. Mas na criação profissional, você precisa organizar, se planejar. Certo? Na criação profissional, você precisa ter um veterinário especialista em galinhas ou codornas. E na criação amadora, você não precisa do profissional, você não precisa do veterinário. Você pode procurar informação na internet. E lá vão ter diversas dicas maravilhosas sobre a criação, sobre dicas de manejos, para a criação amadora, tá? Na criação profissional, você precisa de um registro. Lembrando, em diversos estados, alguns estados, eles já exigem registro para 100 aves. Então, você tem que olhar no seu estado, você tem que pesquisar no seu estado se até 1.000 aves você só pode ter o cadastro. Então, geralmente, até 1.000 aves você só tem o cadastro, a maioria dos estados são assim. E a partir de 1.000 aves, você tem que ter o registro. Eu digo, se você quer ser profissional e literalmente ganhar dinheiro, você tem que ter o registro. Tá? De forma amadora. Olha, você só precisa ter o cadastro. Você vai ter o seu galinheiro lá, vai tentar criar. Bom, voltando para a forma profissional. Estou dizendo tudo da forma profissional e da forma amadora. Na forma profissional, você precisa ter o controle e ser assertivo na forma econômica. Você precisa
Você precisa ter o controle e você precisa ter a assertividade no processo ou na questão econômica. Que é o quê? Controle de compra, controle de gastos, controle de prejuízo, de perda de ração, controle de embalagens, controle de combustível. Você precisa ter o controle rigorosamente de tudo. Por quê, pessoal? O controle e a assertividade. Na avicultura, até comentei com o Eduardo Scarpa, e ele falando assim, não é uma fórmula de bolo a questão da nutrição. Cada ave requer uma nutrição. Você levando o controle controles rigorosos, se você errar, você sabe aonde errou. Se você acertar, você sabe como repetir. Então, o controle, ele é inevitável. E para criação normal, para criação recreativa, você só precisa de galinhas. Você não precisa ter controle ali, a quanto está comprando de ração, você não... Não. Agora, se você for da forma profissional, você precisa ter uma planilha com custo de ração, consumo de ração das aves, controle de planilha. Você precisa... O controle da planilha não, o controle de consumo de ração, o controle de tudo, funcionários. Por exemplo, na forma profissional, vamos falar acima de 500 mil aves, você precisa de um funcionário. Você vai precisar, inevitavelmente, da automatização. E vamos chegar nesse ponto lá. Da forma profissional, você precisa ter um alojamento planejado. Cuidado com o planejado. Planejado não é simplesmente você pegar e desenhar no papel Não. Planejado é literalmente planejado. Planejado, você tem que planejar a questão da alimentação, a questão da água, a questão do ninho. Codornas, você tem que planejar a questão da luminosidade, tá? É muito complicado você ser profissional. Só que é aí que está o seu lucro, o seu ganho. E na forma amadora, você só precisa de um galinheiro. Você não precisa planejar. Só precisa de um galinheiro. Que é tudo. Eu não estou... Pessoal, deixa bem claro. Eu não estou dizendo que criar de forma amadora é ruim. Não, é muito gostoso. Mas o que eu estou dizendo para você é cuidado com os conteúdos que você consome na internet, porque a forma profissional, ela vai te exigir um controle, um rigor muito mais detalhado do que a forma amadora, né? E não tem segredos. Não tem segredos. Na avicultura, o que você precisa ter é informação de forma correta. Na criação profissional, você precisa ter no mínimo, a automatização da água e alimentação. Água e alimentação. O recolhimento dos ovos, para quem produz ovos, pode até ser manual. Mas você tem que ter um planejamento do recolhimento dos ovos, porque não é simplesmente você entrar no galinheiro ou no alojamento e recolher os ovos. O que eu recomendo é você montar um planejamento do galpão que você possa recolher os ovos pelo lado de fora. Ah, Adriano, mas isso é complicado. Bom, é o que eu estou recomendando. Mas você pode estruturar um planejamento do recolhimento com os ovos por dentro, tá? Da forma de dentro. Mas se não for automatizado através de esteira, com ninhos automatizados, você vai ter que criar dentro do galpão uma forma que seja não tão pesado para os seus funcionários, né? Você vai ter que criar uma forma de automatizar esse recolhimento dos ovos a fim de gerar uma rapidez na hora do recolhimento dos ovos. Não é simplesmente você pegar um balde, ir lá dentro e colher os ovos um por um, botar nas bandejas, sair. Não, você tem que promover a agilidade. A agilidade é tudo.
A agilidade, ela é crucial na avicultura. E na forma amadora? Na forma amadora é tão gostoso você entrar no galinheiro, pegar os ovos, você ter esse contato com as aves, você ter aquele momento com as aves. Isso é maravilhoso. Mas isso não dá dinheiro. Isso não dá receita. Vão ter pessoas que vão questionar? Ok, não tem problema nenhum. Me traz aqui os seus dados, que vamos colocar tudo dentro do papel, literalmente tudo dentro, na forma econômica, na ponta da caneta, como diz os antigos, e vamos ver se você vai estar com uma receita positiva ou negativa. A probabilidade de você estar com uma receita empatada na forma recreativa ou amadora, empatada ou em prejuízo, é de 98%. Adriano, como é que você montou? Logo após, mais adiante do vídeo, eu vou te mostrar a minha planilha que eu fiz aqui, que vai detalhar esses números. Da criação profissional, você precisa de uma automatização do recolhimento dos ovos. O recolhimento dos ovos tem que ser de forma automatizada ou de forma, não, eu vou falar de forma automatizada, mas de forma ágil. Vamos falar assim, de forma ágil. Você tem que recolher os ovos o mais ágil possível. Por quê? Você tem a questão que você tem que talvez ali limpar, tirar um pouco da sujeira dos ovos, você tem a questão da classificação, você tem a questão do embalamento dos ovos. Então você precisa de agilidade. Você não pode ter muito tempo com um manejo nos ovos, no entreposto, não. Você precisa de agilidade. Até porque nós estamos falando aqui numa quantidade razoável de galinha. Eu sempre recomendo, se você quiser ser um profissional, para você aprender de forma profissional, eu recomendo 500 aves. Você consegue aprender com 100? Consegue. Mas o bom é você ter 500 aves. Por que 500 aves? Porque 500 aves você vai tirar em torno de 450 ovos todos os dias. Isso vai te dar o quê? Uma experiência na questão de classificação, na questão de manejo, na questão de venda, na questão de distribuição. Isso vai te dar uma experiência para você aumentar ainda mais a sua produção de ovos. E de codorna também. A codorna, se você começa a criar codorna, você tem que se preocupar muito mais com a distribuição dos ovos ou da carne do que com a produção. Produção, de certa forma, é fácil. Né? De certa forma, é fácil. O que é difícil na avicultura é você vender, distribuir o que você produz. E aí que está um grande erro do pessoal, tá? Aquele profissional, aquele avicultor que consegue vender a sua produção, ele está preparado para crescer. E o que o pessoal confunde? Como o pessoal geralmente tem poucas aves, coloca os ovos, coloca o preço dos ovos ou coloca o preço da carne no valor que ele quer. E tá tudo certo. Só que quando você escala essa produção, você vai ter que seguir o preço de mercado. E aí é que eu digo que a porca torce o rabo. Porque quando você tem um produto que quem dita as regras, preço do seu produto é o mercado, você tem um problema. E aí eu já vi muitos influenciadores dizendo assim, você tem que agregar preço no seu produto, você tem que fazer tal, beleza. De forma amadora, ok, você consegue agregar valor ao seu produto. Agora, da forma profissional, você também consegue, mas você vai ter que seguir o preço de mercado. Porque imagina o seguinte, pessoal, você tem lá 5.000 galinhas, 1.000 galinhas que botam ovos todos os dias. E você quer vender pelo preço de 10, vamos falar um número fictício. Só que o mercado está disposto a pagar 8. No primeiro dia você não vende, você segura o produto. No primeiro dia você não vende, no segundo dia você novamente segura o produto. No terceiro dia você novamente segura o produto. No quarto, quinto, sexto dia, você tem que lembrar que esse produto é perecível. Você tem que distribuir o produto. Então, ou você se submete a vender pelo preço de 8, ou você vai deixar o produto estragar
na sua prateleira ou no seu depósito. Então você não vai querer que o produto estrague no seu depósito. Então você vai ter que se submeter a aceitar o preço do mercado. Isso os influenciadores não falam. E eu estou te falando. Quando você escala, você tem uma produção grande de ovos ou de carne, você vai ter que se submeter ao preço de mercado. E o preço do mercado, ele oscila. Tem meses que o mercado está aquecido, você ganha muito dinheiro, tem meses que você empata e existe até meses que você vai ter um prejuízo sim, um pequeno prejuízo sim. Então você tem que se preparar para navegar nesta oscilação. Voltando à nossa forma aqui, profissional, da forma profissional, criação de aves, você vai precisar abrir mercado. O que é abrir mercado? Conforme for crescendo a sua produção, você tem que vender, você tem que distribuir aquele produto. Então você tem que abrir mercado. O pessoal fala, tô no mercado, tô abrindo mercado. O que é abrir mercado? Vamos falar em questão de ovos. Você vai ter que achar novos clientes para consumo daquele teu produto. Uma coisa é você ter ali 100, 200 aves que você consegue de tal forma fazer a inclusão, a penetração desse produto de forma até orgânica e natural. Agora, quando você tem acima de 1.000 aves, 5.000, 10.000 aves, aí fica um pouco mais complicado. Então você precisa ter um planejamento de abertura de mercado. E você vai ter concorrentes. E você vai ter que se adaptar ao preço de mercado. Então não é assim, pessoal. Não é tão fácil assim criar aves. Por isso que aqui o Pod Aves, eu sempre digo que a profissionalização, ela é inevitável. A automatização, ela é inevitável. Por que ela é inevitável? Porque ela vai te economizar, ela vai fazer você se planejar e ela vai, com certeza, fazer com que você tenha lucro. Então é bem complicado. Mas não é difícil. E quando eu trago aqui os avicultores para bater um papo, notem, todos eles têm uma história de superação. Por quê? Porque é difícil sim, mas quando você chega lá, é realizador. Da forma profissional, você precisa ter uma... Aí vamos entrar na genética. Isso é um ponto que é determinante. O que é genética? Genética é uma ave que foi feita, vamos falar assim, feita ou foi produzida para aquele determinado fim. Se você quiser produzir ovos, você precisa ter a melhor ave que tem um peso baixo e que coloque, ponha muitos ovos. Na avicultura, nós temos dois tipos de aves. Aves leves e aves pesadas. Então, assim, ó, forma amadora. Bote isso aqui, ó, vamos lá. Forma amadora. Aves pesadas. Porque você tem carne e você tem ovos. Mas, com certeza, essas aves, se você for produzir ovos, não vão te dar resultado. O resultado aí dessas aves pesadas é negativo. O que é uma ave pesada? Acima de 1,8 kg. Então, uma ave leve, 1,6 kg, 1,7 kg, 1,8 kg. Acima de 1,8 kg são consideradas aves pesadas. Por que a gente fala ave pesada? Porque é uma ave que vai te consumir em torno de acima de 130, 140 gramas por dia de ração. Estou falando para produção de ovos. Adriano, eu quero para consumo de carne. Aí você tem que pegar a maior ave pesada. Certo? Mas aqui eu vou focar mais na questão da produção de ovos. Então, assim, aves leves. E dentro, ó, presta atenção, dentro das aves leves, tem genéticas que não entregam o que prometem. Olha como é difícil. Bom, nas aves leves existem várias genéticas. Na codorna, tá? Eu digo que codorna é mais... Pessoal, codorna é muito fácil. Codorna é genética. Compra da Fujikura, não tem problema, né? Tipo,
hoje não existe melhor genética do que ele. Na codorna, a genética, não é monopolizada, mas a qualidade principal, a que te dá melhor qualidade de produção de ovos, hoje em dia a melhor genética é a Fujikura. Então, na codorna tá fácil. Só comprar Fujikura não tem erro. Bom, beleza, ok. Agora, nas galinhas, nós temos aí diversas genéticas. E dentro dessas genéticas, algumas, não vou falar muitas, algumas não entregam o que prometem. Para ser uma boa genética de ave, a ave precisa comer até 114 gramas, 115 gramas de ração diário e precisa colocar no ciclo dela, que são 100 semanas, mais de 500 ovos. Uma ave pesada, ela vai te consumir acima de 140 gramas e não vai te produzir 500 ovos. Longe disso. Eu conheço, tá, pela minha experiência, 350, 380, no máximo 400 ovos. É o que uma ave pesada entrega, tá? Então, assim, aonde está a... Vou querer uma água, Rafa. Vou querer uma água. Aonde está o ganho de uma ave leve? O ganho da ave leve está a produção acima dos 360 ovos. Uma galinha leve, para se pagar, ela tem que colocar 360 ovos. Valeu, rapaz. Então vamos lá, pessoal. Ó, presta atenção, pessoal. Isso aqui ninguém te fala. Eu tô revelando algumas curiosidades que muitos avicultores até nem gostam que a gente comente isso aqui. Porque é onde, de fato, é o segredo. O segredo é, onde é que tem o seu ganho? É quando a galinha te entrega mais de 500 ovos e desses 500 ovos, para ela se pagar, são em média 360 ovos. Para ela se pagar. Se a galinha morrer e colocou só... Se a galinha morrer e colocou só 360 ovos, ela só se pagou. No momento que você perde uma galinha e ela não entregou os 360 ovos, você teve prejuízo. Não importa qual a idade. Tá? Se ela não entregou 360 ovos para você, você teve prejuízo. Então, uma genética, para você ter ganho, aonde você vai começar a ter ganho? Depois de 400 ovos, por aí, você começa já a ter ganho. Você consegue oferir receita referente, sabe? E por que eu digo que na criação profissional você não pode ter aves pesadas, galinhas pesadas? Porque ela vai te entregar no máximo, 350, 380. Assim, ó, se for uma galinha pesada que ela for top, ela vai te entregar 400 ovos. Isso é prejuízo dentro da área da postura. Tá? Então, assim, uma genética boa, ela tem que te entregar acima de 500 ovos. Ah, Adriano, mas tem a genética tal, tem a genética fulano de tal, tem a genética... Olha a tabela da genética. E mesmo assim, você tem que desconfiar. O que você tem que fazer? Conselho meu. Na sua região, conversa com outros avicultores profissionais, os grandes, e pergunta qual é a genética que ele está utilizando. Alguns vão dizer, outros não vão dizer, mas tenta, não custa nada. E na forma amadora, o que você precisa? Você precisa ter... Da forma amadora, você pode até chocar os ovos, que é maravilhoso. Sim, você chocar o ovo da forma amadora, você ter aquele contato com o pintinho, é maravilhoso. Da forma amadora também, o que acontece? Quando você choca, né, usa a chocadeira, você tem a questão no nascimento de galos. E o nascimento de galos é prejuízo, porque o galo não te dá receita. Não te dá receita de ovos, só te dá receita de carne. E é uma carne mais dura também, né? Então, assim, meu conselho, tá? Pensou em ser profissional? Você vai ter que ter uma genética de qualidade que te entregue acima de 500 ovos. Adriano, como é que eu vou saber se essa genética entrega 500 ovos? Conversa com outros avicultores. Aí é que tem que ir
haver o network, né? Você tem que conversar com os outros agricultores. Você pode me ligar aqui que eu vou te falar também, não tem problema nenhum. E outra questão, pessoal, vamos lá. Ó, presta atenção. Tem genéticas que vão muito bem em algumas determinadas regiões. Por exemplo, minha região é de serra. Ah, genética A. Minha região é de litoral, genética B. Minha região é muito quente, genética C. Minha região é muito fria, genética D. Ah, minha região é isso. Você tem que pesquisar a genética. A genética é muito importante, tá? Na criação profissional, você precisa, além de genética leve, você precisa ter um controle muito rigoroso na questão da recria. E aí tem um segredo. A recria é determinante para uma boa produção. Você pode até ter uma ótima genética, mas se você não fizer uma recria muito boa, não vai adiantar nada a genética. Ah, eu não tenho uma genética muito boa, mas se você fizer uma recria top, você vai entregar, a ave vai te entregar aqueles acima de 500 ovos. Né? Então, assim, o que é recria? Bom, recria, pessoal, é quando você leva a pintainha de um dia até 120, 140 dias, que são 18 semanas aonde ela começa a pôr. Então, o que eu digo? A recria tem que ser feita muito, muito bem. Então, você tem dois tipos. Ou você faz a recria, né? Compra pitainha, tal, toda aquela questão. E isso é um custo violento, você fazer a recria. Ou você pode comprar direto a ave de 90 dias, de pessoas qualificadas. Mas cuidado, ó, cuidado. Eu sou dessa área de recria de galinha. E o que mais tem, e eu vou falar uma coisa bem grave aqui. O que mais tem são empresas de recrias que não fazem uma boa recria, muitas vezes não fazem vacinas e te vendem uma ave onde dizendo que teve vacinas. Isso é complicado, tá? E a vacina, mas o pessoal, a empresa que diz que faz recria não fez vacina, não fez, porque bem na verdade as vacinas, tá? Elas são obrigatórias somente do incubatório. As vacinas, ó, mais uma coisa. As vacinas são obrigadas somente quando vem do incubatório. Quando você compra a ave de um dia, se você quiser vacinar ou não, é opção sua. Mas se você não vacinar as aves e as aves tiverem alguma doença, você vai ter uma perda muito grande. Então você vacina para não ter perda. Perda de oleosa, perda de, sei lá, gripe, bronquite, salmonela, diversas, sei lá, laringo. Tem diversas doenças de aves que você vacina para não perder uma parte do lote ou até muitas vezes o lote inteiro. Então você precisa sim vacinar. E existem vacinas que ela vai muito bem em determinadas épocas da ave. Então assim, se a vacina vamos lá, de laringo é com 60 dias e você não fez, você vai fazer ela lá. É só um exemplo, tá, pessoal? Só um exemplo. Estou usando a laringo como um exemplo, tá? Mas não quer dizer que seja a laringo. Mas, por exemplo, essa doença, eu vou falar, doença A tem que ser feita a vacina com a pintainha com 60 dias e você não fez. E aí você vai fazer a vacina lá com 100 dias, com 120 dias, a eficácia não vai ser tão boa. Vai ter uma baixa eficácia. E na criação recreativa ou amadora, o pessoal não está nem aí com vacina. Ou seja, não se faz vacina. Por que não se faz vacina? Não é que o pessoal não queira vacinar. É porque geralmente o pessoal tem pequena quantidade de aves. E um laboratório de vacina vende no mínimo 1.000 doses. Ou muitas vezes vendem 3.000 doses, 5.000 doses, depende muito. Então, o que acontece? As vacinas são muito importantes. Elas vão evitar você ter uma perda na sua produção, no seu alojamento, no seu plantel, né? Vão salvar ou podem até mesmo ter um prejuízo aí, certo? E na forma recreativa? Na forma recreativa não precisa vacinar.
né? Vacina se quer. Aí existe aquelas vacinas homeopáticas, aquelas vacinas de bota na água, aquelas vacinas. Ok, show de bola, né? Tem pessoa que bota alho. Na internet, aí você vai achar diversas informações sobre vacinas homeopáticas para as aves. Se dá certo ou não dá certo, aí cada um vai dizer, tá? O que eu sou defensor é que você tenha vacinas de laboratório, que essas sim dão certo, e um laboratório bom, tá? Vamos continuar aqui. Olha quanta coisa eu falei até agora sobre criação profissional e criação amadora. E aí você vê na internet o pessoal falando, não, porque faz um alojamento aqui, um alojamento ali, bote 300 aves, você vai ter R$ 1.000, R$ 2.000 de lucro, e eu fico olhando aquilo, eu não sei se eu choro ou se eu dou risada. Para muitos avicultores, né, eu digo não os profissionais, aqueles grandes, eles até preferem que dê esse tipo de conteúdo, porque daí não vai ter concorrência. De fato, pessoal, não vai ter concorrência. E o que eu mais recebo aqui de ligação, de, de contato do pessoal, são pequenos avicultores que compraram esse curso, que fizeram esse tipo de criação amadora, achando que era profissional e tiveram bastante prejuízo. Então, cuidado. Se você quiser ser profissional, seja profissional, mas seja profissional de forma certa. Tire informações de locais certo, de locais confiáveis, tá? Onde são esses locais confiáveis? Pessoal, feiras de evento ou até mesmo fornecedores. Esses são os dois locais mais confiáveis, porque a feira de evento não vai te dar nenhuma informação que seja errônea, a não ser quando ela leva aqueles influenciadores que dão desinformação, né? Mas o fornecedor, com certeza, ele vai te dar a informação extremamente correta, que ele, com certeza, ele não vai querer que você se dê mal. Ele vai querer que você se dê bem, até para que você continue comprando os produtos dele, que você cresça e compre mais, mais, mais e mais. Então, o fornecedor, ele é o cara que não vai te dar nenhuma informação de forma errônea, certo? Bom, falamos da recria, que tem que ser literalmente e prestar muita atenção na recria, mas também você precisa ter um controle de luz. E controle de luz na recria não é a luz natural, não é... também é importante, tá? Pensa comigo, o Brasil é grande. A incidência de luz, por exemplo, de Recife, vamos falar assim, não é a mesma incidência de luz que nós temos no Rio Grande do Sul. A duração de luz lá é diferente. Só para você ter uma noção, no Rio Grande do Sul, no verão, amanhece 4h30, 5 horas, anoitece 8h30, 9 horas da noite. Tô falando de luz natural. Não tô falando de luz artificial. E nos estados mais ao norte, você tem uma regularidade de incidência de luz. Ou seja, amanhece, sei lá, 6 horas e anoitece 5h30, 6 horas. Então você tem uma regularidade melhor devido ali ao trópico de Capricórnio, trópico de Capricórnio, trópico de Capricórnio e Equador ali, que tem a regularidade. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o trópico de Capricórnio, Câncer, vai lá na internet e procura sobre isso. Mas no nosso hemisfério, nós temos ali a linha do Equador, trópico de Capricórnio, que passa ali sobre São Paulo, Rio de Janeiro, se eu não me engano ali, trópico de Câncer, daí tá lá em cima, lá no hemisfério norte. Mas os estados que ficam entre o trópico de Capricórnio e o Equador, e o trópico de Câncer, a incidência de luz, ela é mais homogênea. Os estados que ficam abaixo ou acima, a incidência de luz, ela é desproporcional. Então, o controle de luz numa recria, principalmente nos estados do sul, ela tem que ser feita de forma artificial. E também do estado do norte, tem que ser feita de forma artificial. Então, você tem que cuidar muito bem a incidência de luz. Adriano, mas eu não sei a incidência de luz. Vou te dizer uma dica, então. Olha na planilha da sua genética. Ali tem tudo. Você não precisa de curso, você não precisa que o influenciador te diga como é que você faz o manejo de luz. A genética, ela tem por obrigação te dar certinho a incidência de luz. Por quê?
A genética, por exemplo, eu não vou falar o nome de genéticas aqui, mas ela vai te dizer, olha, minha genética, ela te entrega 500, mais de 500 ovos, 510, 512 ovos. Aí ela vai te dizer, você tem que dar essa alimentação, você tem que fazer esse manejo de luz, você tem que fazer isso, A genética vai te dizer tudo isso. A própria genética. Se você comprar daquela genética, fizer certinho o que a genética estipula e não der certo, meu amigo, minha amiga, cobra da genética. Simples assim. Agora, se você buscar informação na internet, faz aquilo e não der certo, você vai cobrar de quem? Né? Pensa comigo. Então, a incidência de luz, você tem que fazer de forma rigorosa e conforme a genética estipula. Cada genética tem as suas determinações. Você tem que seguir o manual de cada genética, tá? Uma questão também da forma profissional, que você vê esses vídeos no YouTube ou no Instagram, um monte de galinha misturada, genéticas que a gente fala de pé duro. Ok, de forma recreativa é maravilhoso. Vamos falar de forma profissional? Isso não existe. Você não pode misturar genética. Se você tem uma genética, se você optar pelaquela genética, o seu lote todo daquele galpão, daquele alojamento, tem que ser de uma mesma genética. Por quê, Adriano? Simples, pessoal. Cada genética tem um tipo de alimentação. Se eu coloquei a genética A, a alimentação daquela genética é essa. Se eu coloquei a genética B, a alimentação da genética é outra. Não tem nada a ver. Muitas são similares. Aí tem muitos que vão dizer, não, eu botei a genética A e dou a mesma alimentação para a genética B, porque dou a mesma... Pessoal, a ave é sua, você faz o que quiser. Mas lá na tabela nutricional daquela genética, ou se você for pesquisar, se você tiver um parceiro de nutrição qualificado, e, né, que leve a sério isso, ele vai te dizer a alimentação certa para cada tipo de genética. E a nutrição de ponta, hoje, você já tem diversas fases, diversas rações para determinadas fases da ave, né? O qual você pode aumentar um pouquinho ali de gordura, um pouquinho ali de fulano, um pouquinho mais de nutriente aqui, um pouquinho mais de nutriente ali. Só que seguinte, não é o fulaninho, não é o ciclaninho, não é o influenciador, não é o vizinho que vai te dizer o que você tem que colocar naquela ração. Não, é o seu profissional de ave, é o seu veterinário, é até a própria galinha, que ela vai te dizer ali o que ela precisa. E aí o seu veterinário, ou até mesmo você mesmo, vai perceber e você vai ajustar, você vai falar com o seu profissional, né, com o veterinário, vai falar com a sua empresa que te presta serviços sobre o premix, que a gente vamos chegar lá, e você vai adequar aquela ração. Então, assim, ó, grande probabilidade de dar errado na sua granja de forma profissional. Você aplicar aquela fórmula de ração que você pega na internet. Esquece. Opinião, né? Dica nossa aqui. A sua ave não é igual à ave que está lá na internet. Você precisa primeiro identificar qual é a sua ave. Ah, minha ave é genética tal. Ah, beleza, mas eu vi na internet que essa mesma genética ele deu aquela ração. Mas em qual clima? Qual região? Qual situação? Se eu pegar, por exemplo, tá? Eu pego uma genética A, criada no Rio Grande do Sul, a alimentação vai ser diferente da mesma genética A criada em São Paulo, que vai ser diferente da mesma genética A criada em Fortaleza, porque o clima é diferente. A situação, os ingredientes também vão ser diferentes. Na genética lá, criada no Rio Grande do Sul, ele usa sorgo, sei lá, alguma coisa assim. Em São Paulo, ele usa farinha de não sei o quê. E lá não sei o quê, ele usa... Você não quer dar errado na tua criação? Usa a mesma fórmula da internet. Vai dar errado. Ou, não vou dizer que vai dar errado, mas uma grande probabilidade de dar errado. Tá? Então, assim, você tem que ter um profissional, uma empresa qualificada, uma
profissionais qualificados que conheçam de aves, mas o grande detalhe é você perceber, você conhecer, você monitorar, você fiscalizar, você anotar e perceber a sua ave, a sua galinha ou a sua codorna, tá? Vacinas. Na criação recreativa não precisa de vacina. Aí você tem aquelas vacinas homeopáticas e tal. Agora na profissional precisa. Por que eu recomendo sempre criar 500 e 1.000 aves? Porque as vacinas ali são para 1.000, você tem 500, ok, beleza, vai perder 500 doses, talvez você compre em parceria com algum outro granjeiro amigo seu, vizinho seu, e tá tudo certo, tá? Mas as vacinas têm que ser levado a sério, as vacinas têm que ser dadas no período certo, né, na quantidade certa e de forma correta. Como eu faço isso, Adriano? É simples, pessoal. É só você ver com o seu fornecedor de vacinas. Ele vai te dizer certo. Ah, mas eu não sei qual vacina dá. Abre lá, empresa de vacinas, ou pergunta para um granjeiro grande e fornecedor dele de vacina. Ah, a não sei o que é vacina. Pergunta para ela, fulana, eu preciso, fulano, ou pessoa tal, eu quero um cronograma de vacinas. Você pode também pedir pro teu veterinário, ele vai te dar o cronograma de vacinas. Mas você precisa de um profissional. Você precisa de um profissional. Ah, mas eu não, mas eu tô da forma amadora, mas eu já tô, né, vendo a questão do profissional, mas eu não tenho ainda um veterinário. Então liga para a empresa de vacina e pede para ela o cronograma vacinal de uma ave. Diga para ela qual é a sua genética e pede o cronograma vacinal. Eles vão te dizer certinho, período, vacina, qual é a dose, como você faz, tudo, certo? Debicagem. Da forma recreativa, você não precisa debicar. Simples assim, tá? Não precisa debicar. Na criação profissional, você precisa. Precisa por 2 pontos, tá? Primeiro, é minha opinião, é a nossa opinião. Por que você precisa debicar a ave? O que é debicar? É cortar um pouco o bico da ave por 2 situações. Primeira situação é para que a ave possa ter uma alimentação mais homogênea. Ela não selecione tanta alimentação, mas o motivo principal é para evitar o canibalismo entre as aves. Esse é o objetivo principal. Ou seja, por quê? Vamos lá. Quando a ave está colocando o ovo, a outra está olhando, ela vai lá e dá aquela bicadinha na peninha no lado da cloaca. Quando você faz a debicagem, ela fica um buraquinho no bico. Então, quando ela pega a peninha, ela puxa, ela não arranca. Olha só que legal. Por isso que a gente faz a debicagem. Entendeu? E também na hora da alimentação, ela vai querer selecionar. Como o bico ele tá mais, vamos falar assim, mais semelhante ao bico do pato, ela vai pegar a alimentação, a ração de forma mais homogênea. Isso também serve para as codornas. A codorna, a debicagem, ela é top, porque a codorna ela é mais seletiva. Muito seletiva. A codorna ela vai comer somente o que ela quer ali na, no coxo, ali, né, no alimentador. Você debicando, ela não consegue escolher tanto. Então, a alimentação vai ser mais homogênea. E a galinha também. Então, a debicagem na criação profissional, eu digo que ela é bem importante, bem relevante. Eu não vou dizer que é inevitável, mas ela é relevante sim, certo? Vamos lá. Criação, tem muita. Pessoal, olha quanta coisa tem na criação profissional que você vai na internet, o pessoal fala totalmente diferente. Então, quando eu vejo na internet o pessoal falando, olha, não precisa fazer isso, não precisa. Isso é desinformação. Vamos continuar seguindo aqui. Remédios químicos, tá? Na forma profissional, você tem que sim adquirir, você tem que aplicar os remédios, tá? De um laboratório que seja químico. Por quê? Foi pesquisado, foi testado, foi vistoriado, foi tudo feito conforme a vigilância, o Inmetro ou o órgão regulador, né? Na forma recreativa, aí você
Não tem isso. Tipo, você usa a homeopatia lá, você pode, sei lá, dar alho, você bota lá, compra compra na agropecuária alguma vitamina, algum remédio ali que diz que é homeopático. Ok. Aí na internet diz um mundo de coisas, um mundo de remédio. Tem também a questão que eu vi o pessoal também falando da, poxa vida, da banana ali, o caule da banana, o coração da banana, que é bom para vermifugação. Se dá certo ou não, eu não sei. Eu só sei que o pessoal usa. Então, quem tá aqui pode talvez nos colocar aqui se dá certo ou não dá certo, mas se você vai fazer de forma criativa, se você fizer de forma recreativa, de forma amadora, ok, não tem problema nenhum. E eu acredito até que talvez dê certo. Mas na área industrial, profissional, não tem margem para isso. Você vai precisar usar um produto químico que seja de forma, de fato, assertivo. Né? Até para a questão da dosagem, a questão da periodicidade, a questão do tempo, tudo isso você vai precisar. Ok? Nutrição especializada conforme a genética. Então, assim, voltando à questão da nutrição, a nutrição para cada tipo de genética, ela é fundamental. Aí na reforma recreativa. Forma recreativa você larga as galinhas no pátio, você larga as codornas, sei lá, alguma coisa assim, dá milho, faltou uma, você substitui por outra, não tem problema nenhum. Vai refletir no ovo? Vai. Né? Até vai deixar o ovo mais bonito, vai deixar o ovo mais amarelo. Mas na forma profissional, você precisa ser assertivo. Adriano, por que que eu preciso ser assertivo? Porque a galinha tem que se alimentar pouco e de forma eficiente, que te dê maior produtividade, no caso seria o ovo ou na carne. Então ela precisa se alimentar uma forma mais eficaz. O que é se alimentar de forma mais eficaz? Ela comer pouco e produzir bastante. Então é ali que é o detalhe que você vai ganhar de fato dinheiro. Então não é o fulaninho de tal, porque assim, ó, quando você vê, né, na internet uma informação dizendo o seguinte, esse tipo de ração é bom. Mas pessoal, olha só, localidade, genética, clima, tudo isso influencia. Como é que eu vou dizer para você, olha, dê esse tipo de alimentação, de ração, de nutrição que vai dar certo na tua granja? Não tem como, pessoal. Só quem é profissional sabe disso. Então, tá, Adriano, mas como é que eu faço? Veja com a genética o qual você comprou. Eles vão te dizer de forma ou com o seu veterinário, tá? O que é mais a questão do premix? O que é mais barato? Bom, mais barato é você fabricar sua ração. O mais barato é você fabricar sua ração. Isso é indiscutível. Todo avicultor grande, qualquer avicultor que queira uma economia, né, um valor bom de ração, ele tem que fabricar a sua ração, ele vai ter que ter uma fábrica de ração. Então, o que ele faz? Tem dois tipos. Ou você compra o premix, ou você compra um núcleo. O premix, né? Teve uma entrevista que eu fiz com o Rubens e ele explica exatamente a diferença entre o premix e o núcleo e a própria ração. Então, assim, eu poderia falar muito aqui essa questão do premix, essa questão do núcleo, mas assim, eu prefiro que um profissional de fato, um cara que comercializa, um cara que vende, um cara que sabe, eu prefiro que ele fale e ele te explique. Porque daí talvez tenha uma dúvida, vai lá, pergunta para ele, tudo certo. Mas assim, ó, é de fato que você produzindo a sua própria ração é mais econômico. Mas cuidado com o premix, né? Você tem que acertar de forma premix. Quem é que vai te sugerir o premix? É o teu profissional, é o teu veterinário que vai te sugerir o premix. Mas eu não tenho veterinário. Vai na genética. Eles vão te dizer qual o premix, qual é a situação, tal. Aí tá, mas e o clima? Aí é aquele ajuste fino que você tem que fazer no nutriente, nesse caso o profissional, que ele vai te dizer certinho o que você tem que aumentar ou diminuir a dosagem ali no seu premix, que você vai misturar com o milho e o farelo de soja ou outro nutriente que você coloque também. Então, assim, na criação profissional,
o premix você tem que monitorar de forma bem assertiva, vamos falar assim. E na criação amadora? Na criação amadora você vai lá e compra a ração na agropecuária, ou você compra ração de crescimento ou ração de postura. Simples, tá certo. E vai atender também. Por que que você, na criação profissional, não pode simplesmente pegar as rações da agropecuária? É a minha opinião. Porque naquela ração da agropecuária, eles não sabem a fase que está a sua ave. Eles não sabem se é 18 semanas, 20 semanas, 30 semanas, 100 semanas, eles não sabem. Então, eles colocam a margem de nutrientes com um erro um pouco maior. A margem de erro maior. Entendeu? Por exemplo, assim, olha, a sua ave está com, vamos lá, 18 semanas. 18 semanas já estava começando a postura, vamos falar, com 20 semanas, 25 semanas. Bom, o nutriente A, ela só precisa de 15%. E o nutriente B, ela precisa de 90%. Vamos lá, não vou falar 90%. Um exemplo, tá? Um exemplo. Nutriente, ela precisa de 20%. Nutriente B, ela precisa de 30%. Então, se você fizer a sua própria ração, você coloca com exatidão o quanto a ave precisa. Quando você compra da agropecuária, ao invés de 20%, ali vai estar 28%. E no ingrediente B, que ao invés de 30%, vai ter 40%. Essa porcentagem a mais faz você gastar mais, fazendo com que se esvaie o seu lucro. E é ali que você economiza. Então, presta atenção. O ganho do avicultor estão nesses detalhes. Porque no final, o preço do ovo ou o preço da carne, quem determina é o mercado. Então, onde é que você tem que economizar? São nesses detalhes. Certo? Pessoal, acho que essa gravação vai ficar muito extensa e eu não vou conseguir ainda explicar tudo. Quantos minutos nós já temos, Rafa? Pessoal, então voltando aqui a nossa gravação, vai ficar muito extenso. É uma lista aqui que eu fiz assim com todos os detalhes, tá? Tem a outra tabela aqui. Eu vou dar um pause aqui então nessa essa gravação e vou para a parte aonde nós vamos fazer a simulação se você vai ter prejuízo ou se você vai ter lucro, certo? Volto com novas dicas sobre a criação profissional e a criação amadora, certo? Deixa eu só comentar mais uns pontos com vocês aqui. Vou tentar ser mais rápido. Água, criação profissional. Você tem que ajustar, você tem que cloro, e você tem que ajustar, monitorar o pH. Na criação amadora, a água só precisa ser fresca. Simples assim. Água fresca para a galinha ou para a codorna. Na criação profissional, você tem que controlar o pH e você tem que clorificar a água. O pH serve até para a questão da casca e várias outras questões, tá? O clorar vai fazer com que a sua galinha não tenha diarreia, todas aquelas questões. Então, assim, cuidado. Na criação profissional, você precisa ter a classificação dos ovos. O que é a classificação dos ovos? Ovos com 60 gramas, ovos com 65 gramas, ovos com 70 gramas. Você precisa classificar isso. Precisa. Isso é inevitável. Na criação amadora, não pode ser tudo misturado, não tem problema nenhum. Pô, é tão legal ter os ovos, você compra um grande, um pequeno e tal. Agora, na criação profissional, tem que ser todos uniformes, tá? Na criação profissional, precisa ser comprometido, tá? A qualidade na embalagem, no rótulo também é muito importante. Cuidado. Quando você se profissionaliza, você precisa estar preparado para uma fiscalização. Você precisa estar preparado para uma fiscalização. Na criação amadora, você não tem fiscalização, né? E aí é que pega. Porque o governo, o órgão fiscalizador, ele é muito rigoroso. Porque você está produzindo um alimento para outras pessoas. E ele tem que ser rigoroso, tá? O preço do mercado. Preço do mercado, vou tentar ser mais rapidinho aqui, pessoal, para a gente poder falar um pouco mais.
Posição solar. Presta atenção aqui. Essa aqui, posição solar, é uma polêmica. Imagina o seguinte, pessoal. Imagina lá uma fazenda, tal, que um avicultor grande, que ele tem a fazenda assim, se ele vai ficar se preocupando com posição solar. Eu já fui em diversas granjas. Grandes, tá? Tinha grandes alojamentos com virado para A, alojamento virado para B, alojamento virado para norte. O que eu chego à conclusão? Se você é profissional, você precisa se preocupar com a climatização dentro do seu galpão. Então, pouco importa se o sol vai estar para lá, para cá ou bem para... Minha opinião. Tá? Então, assim, mas o sol... Você tem que posicionar de leste para oeste porque o sol precisa passar sobre a comunheira. É umas coisas assim, tá? E para que serve a climatização? Para que serve? Você vai ter que climatizar ali dentro dentro do galpão da ave, do alojamento. Então, não se preocupe. Se você é profissional, não se preocupa com a posição. A posição do galpão tem que estar organizado a fim de ter maior praticidade na alimentação, na locomoção ali dentro, na questão do entreposto. Mas aonde você tem que se preocupar com posição solar? É na criação amadora, porque daí você vai ter o quê? A questão das cortinas. E aí talvez você precise se preocupar com a posição solar na criação amadora. Profissional, meu amigo, se preocupa com a climatização dentro, né? A temperatura dentro do galpão. A controle de temperatura, tá? O controle da postura, ou seja, você precisa anotar se nasceram. Se foi produzido 495 ovos num dia, tem que estar anotado, 495 ovos no dia. Se foi produzido 423 ovos no outro dia, você tem que anotar, você tem que levar numa planilha. E todos os avicultores profissionais fazem isso. Todos. Isso é até uma forma de controlar a eficácia e a produtividade da genética com a qual eles colocaram. Certo? Vamos então para a próxima planilha que eu fiz aqui uma simulação. Tá aparecendo aí, Rafa? Beleza. Aqui, pessoal. Nessa planilha que vocês estão vendo aqui no lado, eu fiz uma simulação com galinha vermelha. Essa simulação serve para até 1.000 aves, tá? Não para mais de 1.000 aves não serve. Eu vou tentar ser um pouco sucinto aqui. Então, o número de aves, eu posso colocar o número de aves que eu tenho aqui. Tá? Vamos fazer uma simulação de 100 aves, tá? O preço médio da ração, R$ 1,75. E eu tô sendo legal, R$ 1,75. Liguei para o avicultor, qual é o preço médio da ração? R$ 1,65, R$ 1,75, porque depende se é postura, depende se é crescimento. Bom, vamos colocar R$ 1,75, que até chegar esse vídeo e tal, né? O total de ovos pela genética, você colocando uma bela genética. E eu fiz 2 simulações. Aves pesadas, né? Aqui embaixo, e ave leve. Ou seja, ave pesada vai te entregar no máximo 360 ovos, 380 ovos. A ave leve vai te entregar 500 ou mais. Vamos botar 500 para não ser tão injusto. Perda de 15% numa ave leve, perda também de 15%. O que é essa perda? Óbito de galinha, perda de quebra de ovos, inúmeras perdas que você vai ter, devolução, que você vai ter aqui no mercado, inúmeras perdas. Então, vou colocar uma perda de 15%, eu estou sendo bem generoso com uma perda de 15%. Ou seja, cada galinha vai me entregar, então, por ano, no ciclo dela de 100 semanas, tá? Uma média de 500 ovos que ela vai produzir, eu vou utilizar, de fato, vender 425 ovos. Ok? Ok. Caixa de ovos, tá? Então, ela vai colocar, ao total, uma ave leve, 370 dias, ok? Valor da caixa, tá? Valor da caixa de ovos, R$450. A ave, a caixa, a dúzia vai estar sendo vendida. Isso é caipira, tá? Se for livre, é menos. Caipira. Vamos vender por R$450 a caixa de ovos. Isso é uma simulação. Adriano, você está fazendo uma simulação, mas aqui eu vendo a caixa por 500. Ok, beleza. Pede a planilha, eu vou te mandar essa planilha e você faz a simulação que você quiser, certo? Aí você pode brincar ali fazendo a simulação. Então, coloquei ali 450
R$ 450 a caixa de ovos. Se eu comprar, se eu fizer uma criação de 100 aves com uma ração a 1,75, eu vou ter um prejuízo de R$ 138. Ah, não existe, Adriano? Existe sim, pessoal. Porque eu estou colocando nessa planilha também um custo chamado de recria. Ou seja, para 100 aves, você vai ter um custo de R$ 2.552 até levar ela para fase de postura. Ah, Adriano, o que eu coloquei nesse custo? O preço da pinta, contanto que você compra uma pintainha, vamos dizer assim, por exemplo, você comprou a pintinha por R$ 8, tá? Ah, mas aqui a pintinha tá 6. Você está comprando 100 aves. Não sei se você vai conseguir 6, você vai comprar 8 e às vezes tem vezes que é R$ 12. Mas estou levando uma pintainha a R$ 8. Um avicultor grande paga em torno de 5, R$ 6. Como você está comprando em baixa quantidade, vai pagar 8. Já estou sendo, legal, certo? Valor da ração, 1,70 na postura, tá? Mas a gente sabe que é 1,75 a postura, certo? Funcionário, no mínimo você vai ter que ter um funcionário e você vai ter um custo com R$ 1. Ah, Adriano, mas eu não tenho funcionário. Vamos colocar o seu salário então, talvez? Ok, mas você vai ter um custo com alguém, que nem que seja com alguém terceirizado, ou R$ 1 por ave. R$ 1 por ave para você levar. Eu tô falando por ave, R$ 1 só. Não é por dia, nem por. Não, é R$ 1 ao longo até levar ela a 180 dias. 180 dias não. 18 semanas, certo? Vacinas, você vai aplicar vacinas, se você é profissional, você vai aplicar vacinas. Você também tem custo com água e energia elétrica, R$ 2 por ave. Né? Então você vai ter um custo de 2.589. Ou seja, para você levar essa ave até a postura, você vai ter um custo de R$ 25,89 por ave. Por ave. Ah, mas eu não faço a recria, eu compro a ave pronta, a galinha com 90 dias. O teu custo vai ser maior, porque você vai pagar em torno de 25, 26, R$ 27, mais frete. Você vai pagar a ave em torno de 28, quase R$ 30 a ave. O teu custo vai ser maior ainda. Se você fizer a recria, você mesmo comprar a pitaia com um dia e fizer a recria, você vai ter um custo aí de R$ 25. E esse custo, você tem que lhe trazer a valor presente para que a ave se pague. Concorda? Então tá. Essa planilha aqui eu mando para vocês de graça, não tem problema nenhum. Então assim, eu criando 100 aves, vendendo a caixa a R$ 450. Ah, mas eu quero vender a caixa a R$ 500, Adriano. Beleza, olha o lucro que você teve por mês ao longo das 100 semanas, 2 anos e meio. 2 anos. R$ 95. E com ave leve, você criando de forma, né, profissional. Olha só, 100 aves, R$ 95. E se a ave for pesada, prejuízo. Prejuízo total. Prejuízo total. Bom, aí eu vejo aqueles vídeos dizendo o seguinte: vamos criar 500 aves, um lucro de R$ 3.500. Nunca vou esquecer isso. 500 aves. Beleza? Aqui, pessoal. Vender, mas aqui eu botei a caixa, R$ 450 a caixa. Vamos botar a caixa num valor exato, tá? Que é a média. Então, assim, 500 aves. Você vendendo o ovo, a bandeja, R$ 15 a dúzia. Sendo caipira. Produzindo de forma profissional, com uma galinha leve. Ou seja, você fazendo tudo certinho, automatizado, você não vai ter custo muito com funcionário. Assim, ó, isso é criar de forma profissional, tá? Com tudo certinho. Você vai ter um lucro R$ 1.738. Pode até me questionar. Você pode me questionar. Mas o lucro que você vai ter de fato, e a gente traz para a ponta da caneta, vai ser de R$ 1.738. E se for uma ave pesada que coma acima de 140 gramas? O que é ave pesada? Acima de 1,8 kg. Você tem prejuízo.
você tem prejuízo se você criar para produção ovos com a ave pesada. Para que serve a ave pesada? Recreativa. Produção, aquelas aves que você vê que tem aquele galinheiro que tem, sei lá, 100, 200, 300 aves com galinha tudo misturada, aquilo ali é prejuízo. Prejuízo. E geralmente a pessoa que faz aquilo ali está vivendo da mídia, está vivendo do conteúdo, está vivendo de patrocínio, não está vivendo das galinhas, porque aquelas galinhas é prejuízo. E muitas vezes eles querem que você tenha esse tipo de produção. Mas não tem problema você ter esse tipo de produção, contanto que você saiba que essa produção vai te dar prejuízo e é uma produção para você pessoal, que você venda os ovos para outros para poder amenizar um pouco o teu prejuízo. Mas você não vai conseguir ganhar dinheiro com isso, certo? Aonde que você começa a de fato ter uma boa receita, tá? Você criando 1.000 galinhas. Você criando 1.000 galinhas com apenas um funcionário, automatizado, ração, água, recolhimento dos ovos, tudo certinho, com uma boa genética, que te entregue aquilo que ela está te entregando, a tua receita, o teu lucro, e aí é lucro mesmo, não é faturamento, lucro, 4.000 reais. Ou seja, olha o teu faturamento no teu faturamento aí nos 100 meses, nas 100 semanas, quase 500 mil reais. Quase 500 mil reais. Ah, o granjeiro fatura, mas gasta muito também, né? Ah, mas eu conheço o granjeiro que fatura aí 1 milhão. É, mas uma coisa é faturar, outra coisa é de fato lucro, que as pessoas não fazem. Então, assim, pessoal, para finalizar um pouco a nossa, que deve estar aí beirando as suas 1 hora e alguma coisa, essa planilha aqui eu posso fornecer para você. Aqui você faz a simulação. Então aqui você coloca o número de aves que você quer criar, você coloca o valor da ração, você pode colocar o valor da caixa de ovos que você tem ali, que você quer vender, ou que você consiga vender, tá? E aí você faz a simulação, você vai ver se você vai ter, você faz a simulação e vê se você vai ter prejuízo ou se você vai ter lucro, tá? Voltando à nossa planilha anterior, a questão da criação profissional e a criação amadora, geralmente, tá? 99%, 98% de chance que você vai precisar na criação profissional, no mínimo 1 ou 2. Um funcionário você precisa ter. Na forma amadora, você não precisa ter, né, um funcionário. Mas cuidado para você não ficar escravo do seu próprio negócio. O que é escravo do próprio negócio? Eu canso muitas vezes de ligar para umas pessoas, para alguns avicultores, e ele não pode sair da granja porque não tem ninguém que cuide da granja. Aí você fica escravo do seu próprio negócio. Quando eu chamo o avicultor aqui no Pod Aves e ele vem aqui bater um papo comigo, é porque ele tem plena certeza que mesmo ele aqui batendo um papo comigo aqui no Pod Aves, tem profissionais qualificados lá na granja dele e de confiança que tocam o negócio dele sem ele estar presente, sem que seja preciso ele estar presente. Então, cuidado, se você tem um negócio o qual você não pode sair desse negócio, você vira um escravo do seu próprio negócio. Isso não pode acontecer. Você tem que criar um negócio o qual você pode sair, ter o seu momento de lazer, ter o seu momento de descanso, e você precisa ter profissionais qualificados para que possa tocar esse negócio. Então, cuidado com isso. Pessoal, tenho muito mais coisa para falar, mas eu vou fazer uma próxima gravação, talvez agora com convidados, para a gente debater essa lista aqui. Não estou dizendo para você que eu estou 100% certo, ok? E se você achar que eu estou errado, vem aqui, senta comigo aqui e vamos bater um papo. Vem trazer a sua opinião, que é o que nós queremos, certo? A todos vocês, o nosso muito obrigado, valeu por chegar até aqui. Pedir para você se inscrever no Instagram, né? Seguir no Instagram, se inscrever no YouTube e deixar os seus comentários. Mande seus comentários, me pede aqui a tabela,
que eu vou mandar para você aí, para você fazer a sua simulação. Certo? Valeu! Tchau, tchau!